No futebol de alto rendimento, a defesa zona ela tem predominância se comparado com a defesa ao método individual. Na defesa individual, o adversário é o elemento central para a organização da equipe. Já na defesa zona, a posição da bola e o espaço são os elementos centrais para a organização da defesa. A defesa zona consiste em manter um bloco defensivo entre a bola e o próprio gol. A defesa zona pode ser configurada em bloco baixo, em bloco médio e em bloco alto. E isso depende do modelo de jogo de cada equipe, da estratégia para cada jogo e também das circunstâncias do jogo. A diferença de uma zona passiva para uma zona pressionante não é a altura do bloco defensivo, tá? E sim a agressividade e o ritmo das ações defensivas. Na defesa zona, cada jogador é responsável por uma determinada zona, intervindo nesta zona sempre que nela penetre o portador da bola ou qualquer outro jogador sem a bola. A zona de atuação de cada jogador não é fixa, ela é flexível e imaginária. Toda vez que o adversário desloca a bola, os defensores devem reconfigurar as suas zonas de atuação. Portanto, a zona de atuação de cada jogador, ela muda constantemente a sua localização, a sua forma e o seu tamanho em função da posição da bola e dos adversários. Existem dois princípios para a organização da defesa zona: a ação de marcar em zona na defesa zona e a ação de marcar o homem na defesa zona. Na ação de marcar em zona na defesa zona, o defensor se situa em uma determinada zona do campo e apenas se desloca em função do deslocamento da bola e de seus companheiros. Se um adversário entra na sua zona, este defensor deverá se posicionar de forma que consiga acompanhar o deslocamento de seus companheiros e, simultaneamente, estar preparado para marcar um adversário. A ação de marcar em zona na defesa zona é mais fácil de se observar nas equipes que aplicam a defesa zona passiva. A ação de marcar o homem na defesa zona também é conhecida como a defesa zona com encaixes individuais. O defensor se situa em uma determinada zona do campo e se desloca em função do adversário mais próximo. Quanto mais perto do adversário, maiores serão as dificuldades para esse adversário realizar as suas ações ofensivas. E se o adversário mudar de zona, outro companheiro irá assumir a marcação sobre esse adversário. A ação de marcar o homem na defesa zona é de fácil observação nas equipes que aplicam o pressing em bloco alto, realizando os encaixes individuais com o intuito de não permitir que tenham adversários livres próximo à bola. Dentro da área, nos espaços mais próximos ao gol, qual será o princípio mais eficaz? A ação de marcar o espaço e esperar que o adversário entre nesse espaço e aí sim realizar uma intervenção, ou a ação de marcar o homem, já que dentro da área o jogador precisa de pouco tempo e espaço para realizar uma finalização? Observe que esses três defensores vão recuar no campo realizando a ação de marcação no espaço. E nenhum defensor vai realizar a ação de marcação no homem, no atacante, deixando ele livre para realizar uma finalização. Nessa jogada, o defensor inicia realizando a ação de marcação no jogador, ele acompanha o deslocamento e observem que durante a trajetória do deslocamento do adversário, ele abandona, ele larga para marcar o espaço, deixando o adversário livre de marcação para finalizar sem ter a intervenção de nenhum defensor. Nesta jogada, o defensor em destaque, ele inicia realizando a ação de marcação no jogador, depois ele se reajusta realizando a ação de marcação no espaço. Nesse instante, tem dois defensores realizando a ação de marcação no espaço, tem três adversários livres dentro da área. Observem que o defensor está realizando a ação de marcação no espaço, o adversário vai entrar nesse espaço.
O defensor que estava realizando a ação de marcação no espaço, agora passa a realizar a ação de marcação no jogador que entrou nesse espaço. Mas observe a postura corporal desse defensor. O passe não foi para o adversário que ele está marcando, né? Mas se fosse, principalmente no pé direito, ele teria dificuldade de intervir de forma eficaz. A postura corporal correta para quem marca dentro da área, o ideal é marcando com o ombro virado para a bola, que dessa forma o defensor consegue observar o movimento e a trajetória do movimento do adversário que está entrando na zona e utilizar os braços para atrapalhar esses movimentos. O defensor em destaque está realizando ação de marcação no espaço e tem um jogador livre à sua frente. Se o jogador que recebeu a bola e finalizou ele fura, o jogador que está livre poderia ter condições vantajosas para finalizar. Nesta jogada, tem 4 defensores em destaque, realizando a ação de marcação no espaço e um defensor realizando a ação de marcação no jogador. Observe a postura corporal dele, que está com o ombro virado para a bola. O adversário que ele está marcando vai realizar um deslocamento em direção à pequena área e ele vai acompanhar esse deslocamento e o tempo inteiro utilizando os braços para atrapalhar a finalização desse adversário. E o adversário livre de marcação consegue realizar a finalização na segunda jogada.